Antes de iniciar, quero agradecer a Deus pela vida, pela salvação, pela oportunidade de estar aqui pregando a sua palavra, amém? Agradecer também pelo ministério, a liderança da nossa igreja, aqui representado pelos nossos amados servos do Senhor, pela responsabilidade que nos foi dada, aleluia. Pedir também que enquanto eu estiver a pregar, que os irmãos possam interceder por mim, aleluia. E vamos avançar. Lemos 2 textos. Um dos textos que lemos foi uma leitura longa, e eu fiz questão de fazer essa leitura longa porque é sabido que muitas vezes em casa nós não lemos a Bíblia. Então hoje assim já aproveitamos, já lemos a Bíblia. Se calhar podemos chegar em casa e dormir, amém, Senhor, pela Tua palavra, amém? E ninguém poderá dizer, não, o diácono José que disse, porque não foi minha palavra, foi simplesmente a palavra do Senhor que lemos, sem nenhum acréscimo, amém? Mas agora o que eu quero fazer é, com base naquilo que nós lemos, extrair alguns pensamentos, algumas lições, com base no tema proposto para esta semana, aleluia? Nós lemos a história de Naamã. O próprio texto diz que ele era chefe do exército do rei da Síria. Nos dias de hoje seria como se ele fosse um general. Aleluia? Para ele chegar a general, implica dizer que ele teve uma longa caminhada. Ele entrou na tropa como recruta, foi treinado por alguém, depois foi enviado na sua primeira batalha, onde com certeza ele estava a tremer, a pensar que haveria de morrer. Se ele já tinha famílias e filhos, foi aquela despedida longa. Se calhar é a última vez que nos vemos, mas ainda assim ele foi na sua primeira batalha e enfrentou inimigos, e batalha após batalha ele foi acumulando experiência, foi acumulando amizades, com certeza também foi acumulando inimigos, foi acumulando prestígio diante dos seus superiores, e isso com certeza foi influenciando para que ele subisse de cargo até ele chegar a essa posição de chefe do exército, ou nos nossos dias, general. Aleluia? Então Naamã era aquele tipo de indivíduo que estava acostumado a quebrar barreiras para alcançar vitórias. Se o rei da Síria dissesse, olha, tem uma preocupação, os persas estão a me dar dor de cabeça, Naamã podia falar, não se preocupa, rei, nós vamos ir lá e vamos resolver esse problema. Naamã era esse homem. E a Bíblia diz que ele era um varão valoroso, ele tinha prestígio diante das pessoas, ele era aquele tipo de pessoa que não simplesmente ele ao entrar as pessoas o temiam, porque não, esse é poderoso, esse tem autoridade, mas a Bíblia nos dá a entender que ele era alguém amado, querido, era alguém que sabia tratar as outras pessoas com humanidade, era alguém que não simplesmente porque ele era chefe tratava as outras pessoas de qualquer forma, mas ele tratava com humanidade. A Bíblia diz que ele era um varão valoroso, ele tinha prestígio diante do rei, tinha prestígio diante dos seus cidadãos, tinha prestígio diante da sua família. Mas nesse mesmo versículo a Bíblia diz que ele tinha um porém na sua vida, que ele era leproso. Lepra naqueles dias era, podemos dizer, a pior doença que podia existir. Era uma doença tão grave que a própria Bíblia assemelha a lepra com o pecado. Quando a Bíblia aponta para a lepra, é como se ela estivesse a fazer uma analogia com o pecado. Enquanto que a lepra, enquanto a pessoa ainda está viva, vai comendo a carne da pessoa, e a carne vai apodrecendo enquanto a pessoa ainda está viva, do mesmo jeito a Bíblia aponta para esse paralelo para com as nossas almas. Ainda que de certa forma, espiritualmente ainda estamos em pé, estamos vivos, mas o pecado ele vai nos comendo, vai nos matando pouco a pouco. E a Bíblia diz que esse era o porém na vida de Naamã. Esse porém é um porém muito grande porque afetava tudo na vida dele. Com certeza a relação com a sua esposa estava afetada por conta disso. Com certeza a relação com os seus amigos, se calhar ele já não podia ir em determinados lugares públicos, já não podia fazer determinadas coisas públicas por causa da lepra. Não sei se temos aqui alguém que trabalha com saúde, mas o que eu investiguei é que existem alguns níveis diferentes de lepra. Existem lepras em que eu acho que é o estágio mais avançado, em que a pessoa só de entrar por essa porta já sentimos o cheiro de podre da sua carne. Aleluia? Então é algo grave. A Bíblia não nos revela
em que estágio estava a lepra desse homem. Mas a Bíblia diz que, porém, ele era leproso. Esse porém implica dizer que esquece tudo o que eu falei. A vida dele se resume nessa lepra. Então, aquele homem que estava acostumado a quebrar obstáculos, a ultrapassar barreiras para alcançar vitórias, tinha algo na própria vida, na própria carne, que ele não conseguia nunca dar um passo além para conseguir quebrar aquela barreira e conseguir ter vitórias. Entretanto, a Bíblia diz que em determinado momento ele foi para a guerra contra a nação de Israel, e ele, quando voltou, trouxe cativa uma menina. E essa menina, parece que para a menina foi um castigo e para ele foi a solução. E algo que me chama a atenção nessa menina é que ela foi levada como escrava. Ela podia guardar rancor. Não vou ajudar esse senhor. Ele me tirou da minha família, me tirou da minha terra e me trouxe aqui como escrava. Eu na minha casa, a essa hora, estava a ser bem cuidado e tratado pelos meus familiares. E hoje estou aqui na tua casa como uma escrava, uma empregada. Mas não, aquela menina, ela tinha algo de diferente na vida dela. De tal forma que ela sabia a solução de Naamã e ela não guardou aquela solução somente para si, mas ela partilhou. Ela disse: se o meu Senhor estivesse em Israel, iria saber que há profeta em Israel. Aleluia. E aquele homem, se calhar ele já vivia toda a sua vida em busca de uma solução, em busca de uma alternativa, em busca de algo que poderia remover aquele porém da vida dele, onde as pessoas iriam poder dizer simplesmente: Naamã era um chefe do exército e era um varão valoroso. Alguém poderia tirar esse porém da vida dele, e ele encontrou ali a solução. E a Bíblia diz que Naamã não mediu esforços. Ele saiu de onde estava e ele foi ao encontro desse profeta. Só que ele foi já ao encontro desse profeta com algo em mente. Tem que acontecer assim. Eu, quando chegar lá, as coisas vão acontecer assim. Eu, como sou um homem de autoridade, o profeta, quando eu estacionar o carro na porta da casa dele, o profeta vai tremer por causa de quem eu sou, e ele vai sair e vai vir me atender. E aconteceu exatamente o oposto. A Bíblia diz que nem o profeta Eliseu nem saiu de casa, mandou um recado. Vai lá dizer para ele tomar banho no Rio Jordão. Um rio que na época estava abandonado, estava todo... não prestava, resumindo. E a Bíblia diz que Naamã ficou indignado. Se nós começarmos a parar e olhar, prestando atenção para os detalhes nessa história, nós vamos ver que o próprio Naamã, ele teve que enfrentar algumas coisas para alcançar a bênção na sua vida, para alcançar a vitória na sua vida. E trazendo isso para nós, para os nossos dias, para a nossa própria vida, nós vamos, com certeza, nós desejamos alcançar bênçãos e vitórias para as nossas vidas. Se calhar muitos de nós aqui estamos acostumados a alcançar bênçãos. Se o problema é tirar uma boa nota na escola, não há problema. Eu vou sentar, vou buscar, vou estudar, como se diz na gíria, e é golo. Se o problema é conseguir um cargo, uma promoção no serviço, não há problema. Eu vou acordar cedo, vou me dedicar, vou me esforçar e eu vou alcançar. Mas existem certamente coisas na nossa vida que fogem do nosso controle. Nós não sabemos o que fazer para alcançar aquilo. E por vezes aquilo é um problema em nossas famílias, por vezes aquilo é um problema na nossa saúde. E se calhar nós já recorremos todas, já batemos todas as portas, já fomos por todos os caminhos que nós conhecemos e não encontramos a solução. A semelhança de Naamã, a palavra-chave hoje é que existe profeta nesta casa. Amém? Só que esse profeta, ele não fala por si mesmo, ele fala por intermédio da Bíblia. Se calhar nós iríamos nos perguntar por que Naamã, por que Eliseu não saiu de casa e foi receber a Naamã? Simplesmente porque existia uma lei em Israel que o profeta, o homem de Deus, não poderia se contaminar com pessoas dessa condição. Simplesmente por conta disso existia uma zona específica onde ficavam lá os leprosos. Se um leproso se aproximasse da comunidade de acordo com a lei, ele deveria ser apedrejado e morto.
Se eu me aproximasse de um leproso, automaticamente também eu ficaria impuro e eu estaria na mesma condição. Então Eliseu, em obediência à palavra de Deus, porque ele não faz as coisas de acordo com o que quer, com o que pensa, mas ele faz as coisas de acordo com a orientação divina. Aleluia. Ele mandou recado a Naamã: não posso me contaminar com Naamã, independentemente de quem Naamã seja. Infelizmente hoje nós, como já pregou mesmo o nosso pastor a semana passada, quando começou a falar a respeito das 7 igrejas, hoje nós temos igrejas, temos profetas que estão a se corromper. Quando vê o carro que estacionou na porta da sua casa, ele mesmo já que sai, não manda mais secretário, ele já que vai lá atender o Naamã. E ele acaba por se envolver com a lepra daquele homem e é contaminado e perde a comunhão com Deus. Do mesmo jeito que Naamã tinha o desejo de buscar comunhão com esse Deus, Eliseu tinha o desejo de não perder a comunhão com aquele Deus. E ele preferiu permanecer a essa distância com Naamã. Voltando à história, a Bíblia diz que Eliseu deu a orientação a Naamã. E Naamã achou que aquela orientação fosse algo que não fazia sentido. E Naamã disse: eu posso ir me lavar nos rios da minha nação, são rios mais limpos. Mas a questão aqui não é tomar banho simplesmente. A questão aqui é obedecer à voz de Deus. Aleluia. Se Deus dissesse: fica ali sentado 3 dias sem comer, a pergunta seria: isso vai influenciar o que na lepra? Nada. Mas a obediência faz o milagre acontecer. Aleluia. E é isso que Naamã ele não estava enxergando. E é a primeira coisa que nós necessitamos aprender. Muitas barreiras nas nossas vidas não são quebradas porque simplesmente nós não entendemos o princípio da obediência. Nós às vezes podemos querer fazer do nosso jeito, da nossa forma, podemos achar que deveria ser A, deveria ser B, mas há necessidade de nós deixarmos de nos guiar com base naquilo que nós achamos ou pensamos. Nós devemos sempre questionar: e o que é que Deus acha? Qual é a orientação de Deus a respeito disso? Aleluia. Deus ele já deixou regras bem claras de como nós devemos nos conduzir. Existem muitos problemas que a nação de Israel enfrentou simplesmente porque eles deixaram de seguir o que esse livro orientava e passaram a seguir os seus pontos de vista. Passaram a fazer aquilo que eles achavam ser o mais fácil, o mais prático, o melhor, o mais simplificado. E nem se deram conta que estavam a se afastar da orientação bíblica. Aleluia. Assim devemos nós, nos nossos dias a dias, nas nossas lutas, nas nossas batalhas, devemos nós voltar para a palavra de Deus e perguntar qual a orientação bíblica a respeito disso e sermos obedientes. Aleluia. Amém. Então a Bíblia diz que Naamã ficou indignado e disse: eu vou embora. Eu poderia ir tomar banho lá na minha terra, se a questão fosse só tomar banho. E ele estava para ir embora. Graças a Deus existiam pessoas que se importavam com Naamã e foram dar um conselho prudente a Naamã. Naamã, se o profeta dissesse para você fazer algo extremamente difícil, você não ia fazer. Mas agora quando eu te pedi para fazer essa coisa bem fácil, é só ir tomar banho. Você até já faz isso. É só ir tomar banho. Naamã se calhar parou, pensou e disse: é verdade. E ele voltou e obedeceu a orientação do homem de Deus. Aleluia. Mas ao obedecer ali iniciou um outro desafio que ele tinha que quebrar para alcançar as suas vitórias. Naamã, conforme nós lemos no princípio, ele era general. General não anda de qualquer jeito, anda com as patentes todas. Todo mundo tem que saber que ele era o general. Ele chegou na casa de Eliseu com uma comitiva grande, carros e mais carros e presentes para dar para Eliseu. Então ele estava todo fardado. E a farda daquele tempo não é como nos nossos tempos, que é só desabotoar, já saiu o casaco. Era o capacete, era a bota, era a couraça, tudo de ferro. Agora imaginem vocês o trabalho que Naamã teve.
despir-se. Toda a autoridade que ele tinha que tirar. Porque para obedecermos a Deus não importa quem nós somos. Nós somos exatamente igual a qualquer outra pessoa. E Naamã foi se despindo. Não sei por onde é que ele começou, não sei qual foi o mais fácil. Se calhar tirou o capacete, se calhar teve que pedir ajuda, porque acho que já vimos nos filmes, para vestir essas armaduras não é fácil. Alguém tem que ajudar. Então ele teve que pedir ajuda, tira ainda aqui, agora tira aqui. Alguém teve que ir nas costas e foi tirando. Ou seja, ele se despiu de toda e qualquer autoridade humana para estar diante da presença de Deus exatamente como ele é. Um simples homem. E às vezes o que impede a nossa bênção, a nossa vitória, é porque nós achamos que nós somos alguém diante de Deus. É porque nós achamos que nós temos e podemos, enquanto que o que Deus nos chama diante da obediência é primeiramente nos mostrar que nós não somos ninguém. Enquanto vinha para cá, me lembrei de uma música que em inglês diz: I'm just nobody trying to tell to everybody about somebody that saved my soul. A música diz que eu não sou ninguém que está apenas a tentar falar para alguém a respeito, a falar para todo mundo a respeito de alguém que salvou a minha vida. Aleluia. Então esse hino ele reflete exatamente aquilo que nós somos. Nós não somos ninguém diante desse Deus que criou os céus, a terra e tudo que existe. Aleluia. E foi a primeira coisa que Deus fez na vida de Naamã. Estás diante de mim, aqui não és chefe do exército do rei da Síria. Aqui na minha presença não és general, és um homem que veio do pó e ao pó voltará. Aleluia. Então, diante da presença de Deus, diante das nossas necessidades, vamos reconhecer que nós não somos ninguém e que precisamos de Deus. E reconhecer aquilo que Jesus Cristo mesmo disse, que sem mim vocês nada podem fazer. Aleluia. E Naamã ele foi se despindo. Ele era um homem, como qualquer outro homem que estava ali. Só que Naamã tinha um porém. Ele era leproso. Ao tirar toda aquela autoridade que ele tinha, toda aquela vestimenta, tudo aquilo escondia, tapava tudo o que ele tinha de errado dentro de si. Às vezes os nossos títulos não ajudam em nada, só atrapalham. Às vezes a nossa autoridade, às vezes o prestígio que nós temos não ajudam em nada, só atrapalham. Então há necessidade de nós tirarmos, nos despirmos de tudo, estarmos dispostos a apresentar diante de Deus todas as nossas falhas. A Bíblia fala de Pedro, quando Jesus disse que se prepare, o Filho do Homem vai ser entregue. Pedro chegou achando que ele era o valentão. Senhor, eu vou contigo até a morte. Se tiverem que te matar, eu vou junto. E ele foi o primeiro a negar 3 vezes, mostrando a fragilidade que existia na realidade na sua alma. E assim devemos ser nós diante da presença de Deus, sem medo de mostrar as nossas fragilidades. Porque só quando começamos a mostrar as nossas fragilidades é que o milagre começa a acontecer e Deus começa a restaurar as nossas vidas. Amém? E logo de seguida, Naamã iniciou o processo. Primeiro banho. Não sei se ele levou já o sabão, ou se foi sem sabão, não sei. Mas ele iniciou o processo. Deu o primeiro mergulho, saiu. Ele perguntou nos amigos: então já? Não, ainda. A mesma coisa. Tá bom. Foi o segundo mergulho, saiu. Então já? Ainda. Mas nada. Já o segundo, pelo menos tinha que começar a notar melhorias. Ainda. Terceiro mergulho, voltou. Nada. Nada. Eu acho que esse profeta está só a cruzar com a minha cara.
Já foram 3 mergulhos. Já devia se notar, pelo menos essa perna já deveria estar toda limpa. Nada. Se calhar Deus orientou que fosse 7 mergulhos exatamente para ensinar a Naamã a necessidade de nós perseverarmos naquilo que nós queremos conquistar dentro de Deus. Por vezes nós achamos que com Deus é no estalar de dedos. Não, é rápido, eu vou dobrar os joelhos. Eu quando oro, as coisas acontecem. Se nós lembrarmos da história de Elias, nós vamos ver que Elias, para parar de chover, foi uma palavra. Para voltar a chover, orou. Disse no servo dele, vai ainda lá ver. Nada. Orou mais. Vai ainda lá ver de novo. Nada. Teve que orar um monte. Isso porque muitas das vezes Deus ele quer nos ensinar essa lição da perseverança. Há coisas que nós só vamos quebrar na nossa vida se nós aprendermos a ser perseverantes. Por vezes nós não aprendemos essas lições enquanto somos pequenos na fé, enquanto somos ainda meninos e estamos a aprender as fases. Por vezes nós pulamos dessas fases e nós queremos já ir no finalmente. Mas chega um momento das nossas vidas que com Deus não deixamos cadeira atrás. Vai nos mandar voltar lá. Deus vai colocar algo na nossa vida para garantir que nós aprendamos a lição da perseverança. Porque com Deus nós temos que aprender a ser perseverantes. O que está escrito em Apocalipse é: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós podemos perseverar 99 dias. Só faltou um dia. Se nós desistimos, perdemos tudo. Então Naamã foi o 4º banho, o 4º mergulho. Já ainda. Se calhar ele disse, eu vou deixar já de perguntar, eu vou só tomar banho até terminar, não sei. Mas a verdade é que Naamã cumpriu o processo. 4º mergulho, saiu. 5º mergulho, saiu. Se calhar havia pessoas a passarem a ver, mas o que está fazendo? Sempre, toda hora. E por vezes acontece isso nas nossas vidas, nas nossas famílias. Nós falamos, testificamos a respeito do Deus que nós servimos e estamos sempre aqui firmes. E a nossa família nos aponta o dedo, mas você é sempre na igreja. Sim, sempre. Porque Deus está nos ensinar a lição da perseverança. Aleluia. E temos a necessidade de perseverar. Nós sabemos aquilo que Deus nos orientou. A orientação que Deus nos deu são 7 mergulhos. Aleluia. E nós devemos permanecer até o fim. E a Bíblia diz que Naamã chegou até o 7º mergulho. E quando ele saiu, as pessoas ficaram admiradas. Mas ele é que ficou mais admirado. Isso me fez lembrar uma frase que alguém disse, pastor, que quando chegarmos no céu, a pessoa que eu vou ficar mais admirada de ver lá no céu sou eu. Por quê? Porque ele conhece as suas fraquezas. E ele, ao se ver, por Deus me salvou, ele vai ficar admirado. E o que aconteceu com Naamã? Ele sabia onde ele saiu, tudo o que ele passou. E simplesmente com aqueles 7 mergulhos, tudo o que ele passou foi apagado. E a Bíblia diz que a pele dele tornou a ser como a pele de uma criança. Voltou do zero. Aleluia. E algo aconteceu na vida de Naamã. Graças a Deus nós lemos toda a história. E nós vamos ver que Naamã foi ter com Eliseu com uma preocupação. Eu só quero ser curado. Não quero mais nada. Não quero nenhuma intimidade com teu Deus. Não quero nenhuma comunhão com o povo de Israel. Eu só quero ser curado. Vou dar minha oferta e vou embora. Mas se nós vermos no versículo 18, no versículo 17, nós vamos ver a preocupação de Naamã. Já não era mais o que eu tenho que fazer para não ter mais lepra. Não. A preocupação já era: eu não vou mais oferecer sacrifícios a outros deuses.
eu já não vou mais fazer nada. E aliás, lembrei que eu tenho que ir no templo de Rimon, seguir os procedimentos por ser quem eu sou. Me perdoa já. A preocupação de Naamã já não foi mais em conquistar algo. Ele poderia dizer, bem, obedeci, tive isso, bem, deixa eu ver qual é outro problema mais que eu tenho. Olha, já agora, Eliseu, também quero a resposta daquele problema. Não. O foco dele mudou totalmente. A preocupação dele era Deus. E nós vemos que o que aconteceu ali, a descrição no versículo 15, é como se a Bíblia está a dizer que Naamã nasceu de novo. Isso me faz lembrar um texto no livro de João, capítulo 3, quando Nicodemos vai ter com Jesus. Jesus Cristo lhe diz do nada que é necessário nós nascermos de novo. E por coincidência, Jesus Cristo diz que é necessário nós nascermos da água e do Espírito. E esse milagre na vida de Naamã aconteceu através da água e da orientação da palavra que Deus deu com o intermédio do profeta. Então eu olho para esse acontecimento exatamente como o acontecimento do novo nascimento. Um milagre que acontece nas nossas vidas em que antes nós éramos inimigos de Deus e da noite para o dia nós passamos a desejar Deus. Antes nós olhávamos para esta casa de oração e ofendíamos e falávamos coisas e nos desviávamos, mas de repente da noite para o dia nós queremos estar aqui dentro e ser o melhor dos cooperadores, sermos o exemplo entre os fiéis, glorificar a Deus com as nossas vidas. De repente o nosso estilo de vida lá fora era kuduro, raves, festas, bebidas. E da noite para o dia tudo se transforma. A nossa preocupação é estar na casa do Senhor. Porque mais vale um dia aqui dentro do que 1000 dias em qualquer outro sítio. Aleluia. E isso aconteceu na vida de Naamã. E exatamente por conta disso eu li o texto em Judas 3. A orientação do apóstolo é: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quando nós tivemos um encontro com Deus, muitos de nós viemos nessa casa de oração simplesmente porque tínhamos lepra. Tínhamos tudo, porém éramos leprosos. Mas ao chegarmos aqui, se nós não tivermos a experiência de Naamã, nós vamos voltar para as nossas casas, para as nossas cidades, exatamente do mesmo jeito. Mas quando nós temos essa experiência que Naamã teve, nós já não queremos sair da presença de Deus. E ali o nosso foco já não é mais as coisas terrenas. A cura que nós buscamos vamos alcançar pela graça e misericórdia de Deus, mas aquele já não é o foco das nossas vidas. O foco das nossas vidas agora é batalhar por essa fé que Deus colocou em nossas mãos. Fé essa que infelizmente nos nossos dias tem sido combatida. Aleluia. Muitas das vezes a nossa vitória não consiste em ganhar mais terreno, mas a nossa vitória às vezes consiste em perseverar o terreno que nós já temos. Muitos de nós aqui alcançamos pela graça de Deus o casamento. Vamos buscar mais outro casamento? Não. Temos que batalhar por essa pedra preciosa que o Senhor já nos deu. Muitos de nós aqui lutamos e oramos, jejuamos, fizemos vigília, monte, para que o Senhor nos desse a graça e o privilégio de sermos pais, de sermos mães. E o Senhor abriu a madre de muitos e de muitas. E pela graça de Deus hoje somos pais, somos mãe. E a nossa batalha hoje é conservar isso que Deus nos deu. E infelizmente muitos de nós temos sido negligentes. Se Naamã, ele, ao sair dali curado, se ele voltasse à sua vida antiga, sem se preocupar com Deus, se calhar poderia acontecer o pior. A Bíblia não relata, mas a Bíblia fala de um milagre que Jesus Cristo fez para alguém, que após Jesus Cristo ter dado a cura, Jesus Cristo disse: vai
e não peques mais, para que não volte a acontecer algo pior. E às vezes esse algo pior, muitas das vezes nós temos a tendência de olhar simplesmente na perspectiva material. Conseguimos carro, algo pior é eu ficar sem carro. Por vezes não. Por vezes o algo pior é nós perdermos a sensibilidade, perdemos a preocupação, perdemos o foco de olharmos para Deus. Se nós perdermos casa, carro, muitas outras coisas, a semelhança de Jó, nós podemos lutar, podemos perseverar, lições que aprendemos, nós podemos novamente colocar em prática e alcançar. Mas se nós perdermos Deus, se nós perdermos a fé que Deus colocou em nossas mãos, que arma mais teremos para nós continuarmos a batalhar? Então daí a orientação do apóstolo: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. A fé é a ferramenta que Deus nos deu, que é capaz de nos dar forças, que pode nos capacitar para nós quebrarmos toda e qualquer barreira, todo e qualquer obstáculo para nós alcançarmos a vitória que nós queremos. Por isso o tema do nosso trabalho é quebrando obstáculos para alcançar a vitória pela fé. Não é por qualquer outro método, não é por qualquer outra ferramenta, é mesmo só pela fé. Aleluia. E como já foi dito no passado, a fé é algo que nos habilita a viver de tal forma que faça chuva, faça sol, o nosso foco continua a ser Deus. Tenhamos bênção, não tenhamos a bênção, o nosso foco continua a ser Deus. Se Deus der, se Deus não der, o nosso foco continua a ser Deus. Aleluia. Porque a fé nos capacita a olhar para Deus e somente para Deus. Amém? Entretanto, muitos de nós ainda não encontramos essa fé. Muitos de nós continuamos a vir na igreja simplesmente com o foco de vermos a nossa lepra curada. Saímos de nossa casa, qual é a lepra agora que eu quero que seja curada? Bem, é a lepra do emprego, e é o emprego que vou buscar. Qual é a lepra agora que eu quero que seja curada? Bem, é a lepra do casamento, então é o casamento que eu vou buscar. E a nossa vida gira em torno dessas coisas passageiras. Hoje estamos a buscar o carro, amanhã estamos a buscar um melhor emprego, e nós vamos nos dar conta que nós continuamos vazios por dentro, porque essas coisas nunca vão nos deixar repletos, nunca vão nos deixar satisfeitos, porque nós fomos criados por Deus para sermos preenchidos pelo próprio Deus. Nós somos a habitação de Deus, e a única coisa capaz de facto nos deixar satisfeitos é a presença do próprio Deus em nossas vidas. Então, enquanto nós continuamos a olhar somente para a lepra, nós vamos ficar ali em círculos e a nossa vida nunca vai verdadeiramente ser transformada. Há necessidade de nós deixarmos de olhar somente para a lepra e olharmos para o Deus que curou a lepra. Aleluia. Amém? Então vamos buscar a cura da nossa lepra, sim, mas que o foco não possa se afastar do Deus que cura a lepra. Amém? Aprendemos a ser obedientes, aprendemos a ser perseverantes, aprendemos a necessidade de buscarmos a Deus. Vamos buscar um novo nascimento. Aleluia. Convido a igreja a ficar de pé.